B a resposta dessa questão. As medalhas atribuídas aos Jogos Olímpicos de Tóquio, que decorreram em 2021, foram totalmente produzidas a partir de material reciclado de equipamentos eletrônicos. Muito bem. A figura 1 representa a massa de cada medalha de ouro, de prata e de bronze e a percentagem em massa dos elementos. Então, significa que na medalha de ouro, a maior parte era prata. Só tinha 1,2 de ouro, né? Deve ser essas coisas que a gente compra por aí banhada a ouro. E pronto. Complete o texto seguinte selecionando a opção correta para cada espaço. Escreva na folha de respostas cada uma das letras seguida do número que corresponde à opção selecionada. Muito bem. A interação responsável pela formação de ligações químicas é de natureza. Muito bem. Então, aqui uma pergunta um tanto quanto básica, assim. Ainda não envolve cálculos, né? É mais para tu ir aquecendo. Então, nós temos algumas opções aqui. A interação responsável pelas ligações químicas. E aqui nós temos 3 tipos de interações. Tem muito a ver com forças, né? Então, aqui ele tá, a interação que ele está citando é força. O que é que mantém, o que produz os processos químicos, né? Que tipo de força joga um elétron para uma molécula, que tipo de força junta 2 moléculas, esse tipo de coisa, beleza? É isso que ele está perguntando. Então, ele dá 3 opções aqui: eletromagnética, gravítica e nuclear. Então, talvez você pode não saber qual é a resposta, mas você, por acaso, saberia qual não é a resposta, especificamente, nesse caso? Eu diria que não seria a gravítica. Perfeito. A gravítica, com certeza, não é. Afinal de contas, a força gravitacional, ela serve só para... Bem, ela funciona em corpos pequenos, mas, de modo geral, ela é efetiva em corpos muito grandes, né? Tipo planetas, coisas do gênero. Então, de fato, não é a gravítica. E os átomos são muito pequeninos. Então, nós temos as opções eletromagnética e nuclear, né? Muito bem. Então, vamos dizer assim, mas se você fosse para chutar, o que você chutaria? Já que você não tem certeza. Não sei, eu diria se calhar eletromagnética. Sim, eletromagnética seria a resposta certa. Porque as ligações químicas, elas se formam, né, a partir de interações entre cargas, né, entre a carga elétrica do próton, do núcleo, né, e dos elétrons. Então tem a ver com carga elétrica, por isso que é eletromagnética, beleza? A força nuclear, como o próprio nome diz, ela está interessada só nas características do núcleo do átomo, né? Como que os prótons e os nêutrons, eles permanecem coesos dentro do núcleo. Imagina, o próton tem uma carga muito alta, né? Mas os prótons, eles estão juntos, muito juntos no núcleo, né? Então, pela força elétrica que a gente aprende no secundário, né? Cargas iguais deveriam se repelir, certo? Cargas iguais se distanciam uma da outra. Mas no núcleo, os prótons estão juntinhos. Então, o que é que mantém os prótons juntinhos no núcleo, né? O que mantém os prótons juntinhos no núcleo é a força nuclear. Só que a força nuclear não é a força que nós estamos estudando aqui, né? A força que nós estamos estudando aqui são as forças associadas aos processos químicos, que é a eletromagnética. Então, muito bem. Então, você chutaria bem. Muito bem. Vamos para a próxima. Genericamente, uma interação deste tipo, ele está perguntando aqui, se pode ser apenas pode ser atrativa, apenas pode ser repulsiva, e 3, pode ser atrativa ou repulsiva. Nós estamos falando de força eletromagnética, né? A força que envolve as carguinhas positivas e negativas. Você mesmo me falou agora há pouco que quando as cargas são iguais, elas se repulsam. E se elas forem diferentes, então, pela lógica, elas se atraem, né? Os opostos se atraem, certo? Certo. Muito bem. Então, se fosse para você chutar uma opção aqui na B, você chutaria... Eu diria que pode ser atrativa ou repulsiva. É isso aí, muito bem. Outra que você está certo. Um processo químico você pode repulsar ou atrair justamente porque envolve cargas tanto positivas quanto negativas. Exatamente.
Muito bem, easy. Nas medalhas, a ligação química ocorre, daí dá algumas opções aqui, por partilha localizada de eletrões, cations e aniões, e cations e elétrons livres. Bem, eu quero só te dizer uma coisa que eu já falei algumas vezes nessa aula que vai ajudar na C. O próton, ele está dentro do núcleo. E ele está muito preso dentro do núcleo. Ele nunca sai do núcleo, a menos que você pegue ele e leve ele lá na Suíça e coloque naquele acelerador de partículas, ok? Sabe aquele Ok. aceleradorzão que tem lá? Sim, Só assim para sim. tu conseguir tirar um próton de dentro do núcleo de um átomo qualquer, tá bom? Ok. Então, não, você nunca vai ter processos eletromagnéticos envolvendo prótons, beleza? Mas os Ok. processos eletromagnéticos envolvem cargas positivas e cargas negativas. Então, eu vou dar um tempo para você dar uma pensada aqui na C enquanto eu vou na casa de banho, tá? Porque eu preciso muito ir na casa de banho. Então, na volta, você me diz o que tu achas, tanto da C quanto da D, tá bom? Já volto. Ok.
Muito bem, então, pensasse sobre qual seria a respostinha? Sim, eu diria entre, eu não tenho a certeza, né? Mas entre cationes e aniões, e se calhar que era designada ligação iónica, não sei. Muito bem, a sua ideia foi interessante. Por causa da ligação iônica, claro. Mas não é o caso, ok? Ok. Vamos lá. Nos metais, né, os Uhum. átomos eles acabam perdendo elétrons de valência. Os Ok. elétrons de valência são os elétrons da última camada, né, a camada de valência, que é a camada mais livre, que tem menos contato com o núcleo, vamos dizer assim. Eles são metais, né? Então, o metal tem essa característica de ser condutivo, né? Ok. Muito bem. Então, o que que acontece, né? Numa situação como essa, quando o metal ele perde elétrons, ele acaba virando um cátion, né? Porque Ok. o cátion é o cara que é mais positivo, né? O ânion é o mais negativo. Certo. Muito bem. E esses cátions metálicos, então, que tem carga positiva, né? Eles acabam, vamos dizer assim, mergulhados numa nuvem de elétrons livres, né? Você tem que sempre pensar o elétron como uma nuvem, para pensar ele de uma forma bem realística. Ok. Sendo assim, né? Você vai ter os cátions e você vai ter os elétrons, né? Causando esses fenômenos químicos, ok? Tanto os Ok. elétrons livres que surgiram justamente por serem mais simples de sair dos metais, quanto os próprios metais em si, né? O átomo do metal ali acaba virando uma coisa um tanto iônica, né? O que é um íon na prática? O íon é um átomo que é neutro, né? Os átomos eles são neutros por natureza. Quando você pega eles lá na tabela periódica, eles são neutros. A carga positiva e a negativa é igual. Então, eles são neutros, porque eles têm a mesma quantidade de prótons e de elétrons. E como os prótons e os elétrons têm a mesma carga em valor absoluto, eles são neutros. Quando um átomo perde um elétron, ele fica eletricamente positivo. E na prática a gente chama ele de cátion, então, nesse processo. Grosso modo é isso. E o que vai gerar os fenômenos químicos, como a gente já citou antes, é justamente isso, né? Então, não tem ânion aqui na prática. O que vai ter é Ok. cátion e elétron livre, beleza? Ok. Muito bem. Daí, né, veja, por que que eu estou falando de metal, né? Ah, professor, mas não existem os gases, não existem os outros, mas ele está falando das medalhas, certo? Ok. E a medalha é de metal, né? A medalha não é um gás. D. Uh, e é designada a ligação, ele está citando aqui três tipos de ligação: covalente, metálica e iônica. Daí você pode estar pensando assim: ah, isso deve ser uma pegadinha, né? Não deve ser metálica, mas é metálica. Tá bom? Não é covalente e não é iônica, por quê? Porque a ligação que ocorre entre os cátions e a nuvem de elétrons é a ligação metálica. É assim que a gente chama ela. Beleza? Então tá bom. Então vamos para 1.2. Na medalha de ouro, o número de átomos de prata, quando comparado com o número de átomos de ouro, é aproximadamente. Daí ele está dando ali uma quantidade superior. Então a ideia é a gente, de alguma forma, encontrar a massa molar, né? Tanto de prata quanto de ouro nessa medalha, né? Então, o que que acontece? Quando a gente olha aqui, ele já dá uma proporcionalidade, né, entre prata e ouro. Certo. Então, a pessoa desatenta pegaria e já faria a divisão aqui, né? Ah, nós já temos essa proporcionalidade de massa, então pronto. Não, não funciona por quê? Porque apesar da massa ser esse valor, a quantidade de mols, né, de prata e de ouro nessas quantidades de massa, elas não são proporcionais, né? Porque o ouro ele é mais denso, começa aí, né? Ok. O ouro ele é um metal mais denso. Então, o que que a gente vai ter que fazer? Vai ter que encontrar, num primeiro momento, qual é a massa de cada um. Isso é fácil, né? Ele já deu a proporção aqui, a porcentagem, é só usar esse valor e pegar então a massa de cada um. E depois, tendo essa massa, a gente pode olhar lá na tabela periódica qual é
a massa molar, ou seja, a quantidade de gramas por mol, né? Quantidade de gramas de um átomo por mol desse átomo, e daí fazer a proporção, né? Note que o problema, só para deixar bem claro, o que está sendo pedido aqui é o número de átomos de prata, né? Quando eu falo mols, a gente está falando o número de átomos, beleza? Ok. Isso. Mols é isso, né? Um mol é uma quantidade de alguma coisa. Então, Ok. como a gente está na química, a gente está falando de um mol de átomos. Muito bem. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é achar massa. Esse processo de achar massa aqui é para ser um processo bem ensino primário, tá? Tu tens ali uma fração, uma porcentagem, e se tu quer saber qual é a quantidade referente dentro da massa, é só fazer a multiplicação. Então, a massa da prata é o 556 vezes 98,8. Agora, quanto é que é 98,8%? Você pode escrever isso em frações ou em números decimais. Eu acho mais interessante nesse momento, já que tu pode usar a calculadora no exame nacional, tu passas em Ok. número decimal mesmo. Tá com a tua calculadora aí? Sim. Muito bem, então pegue ela e me diga qual que é a resposta, tá bom? Ok. É 549.328. 549, 328. 328. Bem, eu peguei 549,1, mas eu vou na tua. Vou colocar 13 ali. E agora a massa do ouro. Pelo mesmo processo, tu podes me dizer quem é a massa do ouro, então? Dessa vez eu não Então, quero escrever os números, tá? Mas se tu errar, não tem problema. não tem que escrever 556 vezes 1,2? 0, Por cento, que é 0,012, né? ok. Fala. É 6,672. 6,67, Uhum. né? Isso. É isso. Grama. Muito bem. Nós estamos falando de gramas, porque nós estamos calculando a massa e ele nos deu a informação em grama. E vamos manter grama, porque na tabela periódica as informações são dadas em gramas por mol. Então a unidade tem que ser a mesma. Agora eu Ok. quero pegar a tabela periódica que veio na própria prova e vamos lá, vamos achar o ouro e a prata e veja, né? Tá tudo torto aqui, graças a Deus. O meu programa ele inverte as coisas. Então eu posso fazer isso aqui. Muito bem. Se você tem toque, sinto muito. Agora a prata e o ouro está aqui. Muito bem. Eu falei sobre nós pegarmos a massa molar para fazer a razão entre o número de átomos, certo? Certo. Vamos lembrar que quando a gente está falando de massa molar, né, nós estamos falando do seguinte, o número de mols vezes a constante de Avogadro, que é igual para os dois, né? A constante de Avogadro é um número que, quando a gente está falando de mol, a gente multiplica ele, vamos dizer assim, né? Ok. Um mol é 6,022 vezes 10 na 23, ou seja, é um número muito grande. 10 na 23 é um númerozão, né? Ah, a questão é o seguinte, né? Talvez eu já deveria ter começado com isso antes, mas vamos dar um passo atrás, né? Já fizemos algumas contas, estamos assim, na cara do gol, só meter pro gol. Mas o negócio é o seguinte, olha só o que ele tá pedindo aqui, ó. Ele tá pedindo a razão, né? Certo. Porque quando ele fala vezes superior, ele quer que a gente faça uma razão. Por exemplo, digamos que tu tenhas, digamos que eu tenha 30 anos e tu tenhas 15. Quantas vezes a minha idade é superior à tua? Se eu faço essa divisão aqui, dá 2. Porque eu tenho o dobro da tua idade, certo? Certo. Isso, a ideia é essa. Então, se a gente quer saber quantas vezes superior, a gente quer pegar a quantidade de átomos de prata
e dividir pela quantidade de átomos de ouro. Ok, Daí vai dar um número aqui, não sei qual, vai ser o número que der, vai ser quantas vezes é superior, certo? Só que ok, para isso, né, para encontrar o número de átomos de um elemento, a gente sabe que o número de átomos ele vai ser igual ao número de mols, que normalmente a gente chama de nzinho, vezes o nzão, que é a constante de Avogadro, tá bom? ok. Então, o número de mols vai ser tipo 3, por exemplo. Só que tu não tem só 3 átomos numa medalha, certo? Tem átomo pra caramba. Concorda Certo. comigo? E onde que tá essa informação do átomo pra caramba? Tá aqui. Esse é o número de Avogadro, ok? Ok, Que é o 6 vezes 10 na 23, ou seja, o númerozinho que tiver aqui, tu vai multiplicar por 6 vezes 10 na 23. Pra caramba, por valor demais, né? 10 na 23 é um número que nem nome tem. Beleza, isso claro, nós estamos falando aqui do número de mols, normalmente a gente chama coinezinho, claro, da prata, e aqui número de mols do ouro, para pegar essa proporção, né? De novo, a gente vai saber a proporção. E daí, por matematiquinha lá do primeiro ano do fundamental, a gente sabe que como tá igual em cima e embaixo, corta. E na não. prática, a única coisa que eu preciso para saber qual é a quantidade de vezes superior que a prata tem do ouro, vai ser só pegar o número de mols de cada um e fazer a divisão, porque esse cara aqui na frente é igual, ok? Ok, Então eu só preciso do número de mols. Por que eu estou falando tudo isso? Porque aqui nós temos informação para encontrar o número de mols, né? Vamos lá. Primeiro, nós já temos a massa e nós temos a massa atômica relativa. Massa atômica relativa é como a gente chama o, a massa atômica, né? Massa atômica, quando a gente está falando de massa atômica, a gente está falando de massa por mol, ok? Massa atômica tem sempre essa ideia de massa por mol. Quantos gramas eu vou ter para cada mol deste elemento? Ok? Eu tenho um mol aqui na minha mão desse elemento. Quantas gramas eu vou ter na minha mão? Entendeu? ok. Lembrando que um mol é uma coisa grande pra caramba, aquele 10 na 23. Beleza? Ok. Tá bom, então agora qual que vai ser a ideia? Vai ser o seguinte, só um segundo. Muito bem, então agora qual que vai ser a ideia? Vai ser o seguinte, eu vou pegar a massa, a massa da prata e encontrar o número de mols na prata. Então vai ser massa da prata, melhor, a massa, o número de mols da prata vai ser o Sim, seguinte, vai ser a massa da prata, ou melhor, sempre, né, independente do elemento que a gente esteja falando, o número de mols, ele vai ser sempre a massa normal dividido pela massa atômica, ok? Então, se eu ok. estiver falando da massa da prata, vai ser o número de mols da prata, que de acordo com a sua conta foi 549,3. Desculpa, a massa da prata. Isso aqui, 549,3 gramas, então é a massa de prata naquela medalha, dividido por quem? Pela massa atômica, que é uma característica da prata. Em qualquer problema que tiver prata, vai ser o mesmo valor, que é o valor que está aqui na tabela periódica, 7,87. Essa coisa é dada em gramas por mol. Ok. Muito bem, então, de novo, é a quantidade de gramas que tem em um mol dessa substância. Um mol é 6 vezes 10 a 23 partículas. Muito bem. Agora você tem que fazer essa divisão, claro, você vai dividir só os números e vai me dizer Fica, quanto é que dá, então, o número que está aqui, né? O número de mols da prata nesta fica medalha. 5,09. Depois é um número. 5,09. Muito bem, 5,09. De novo, nós estamos calculando o número de mols. O número de mols, a quantidade de mols de prata naquela medalha. Então, esse 5,09 é 5,09 mol. Ok, Muito bem. Agora, eu fiz isso para a prata. Você vai fazer isso para o ouro. Daí pode ok. ser que você se sinta um pouco, ai, mas eu não sei exatamente o que fazer e tal, né? Mas tente, ok?
Não Sim. tem problema se você errar. Eu não quero que você fique também perguntando, senhor, é assim, é assado, é assim que faz? Não. Você vai fazer e quando você chegar na resposta, independente se estiver certo ou errado, você me fala qual é. Tá bom? Ok. Então tá bom. Sem pressa também, quando você terminar, você pode, por exemplo, me enviar uma foto. Acho mais legal, tá bom? Faça como se tu estivesse a escrever para o exame nacional, pode ser? Ok. Então tá bom, sem pressa, vai lá. Mando fotografia para o WhatsApp. Pode ser sim. Ok. Já mandei. Vamos ver. Chuveiro, chuveiro. Aí, ó, tu estás a fazer as contas bem, só me assustasse. Parecia que tu não sabia nada, mas chegasse na resposta aí, ó, 0,033 mol. Temos pouquíssimo ouro nisso, né? Eles estão de Sim. sacanagem. Tá louco, eu lembro que na Olimpíada lá da Grécia, em Atenas, 2004, tu provavelmente não era nem nascida em 2004, né? Eu nasci em 2001, eu tenho 23 anos. Ah, pois é, naquela lá as medalhas eram de ouro maciço mesmo, então o pessoal pegava e vendia. Na verdade, eu acho que essa foi a primeira Olimpíada onde não era ouro maciço pra valer mesmo. Os caras tão de sacanagem, justamente no Japão, que era o país mais tecnológico. Bem, se japonês fez é porque eles estão certos. Então você pegou 5, japonês nunca erra, né? Já viu isso? Eu acho É verdade. sensacional. Então, cuidado com os japoneses. Na verdade, o que tem muito em Portugal é chinês, né? Quando eu morava aí, o que eu mais via lá em Braga, depois de brasileiro, era chinês. Incrível. Ah, viveu em Braga, o senhora? Sim, vivi em Braga. Eu vivia em Braga até o fim de 2023. Ah, muito fixe. Sim, adorava Braga, cidade muito bonita. Comparada com o Brasil, né? Não tem Pois. muito. Não tem- Se bem que onde eu moro no Brasil é colonização alemã. Na verdade, a questão não é essa, né? É que o Brasil, eu vou te contar uma história que vocês talvez não saibam. Depois do golpe da República, que aconteceu no fim do século XIX, os militares do Brasil fizeram questão de destruir toda a influência portuguesa do Brasil, sabe? Toda. Ok. Isso é muito triste, porque o império, o império do Dom Pedro II, que para vocês é o Dom Pedro IV, era um império incrível. Ele era muito, ele era muito intelectual. Ele estava fazendo, ele era o maior estadista do mundo na época dele. Ok. Só que os republicanos, né, pela influência positivista e tal, pegaram e destruíram, mandaram ele embora do Brasil, né, à força. Tinha alguns até que queriam matar ele, que nem fizeram na Rússia. Mas daí, o que que aconteceu? Eles, para destruir toda a influência da intelectualidade portuguesa, trocaram o nome de rua, pegaram as bibliotecas de Dom Pedro, que ele fazia por todo o Brasil, e jogaram os livros fora, destruíram tudo, destruíram tudo. Todo o cuidado econômico que ele tinha, fizeram tudo o contrário, venderam o ouro dele. E então, o que que aconteceu? O Brasil perdeu essa influência que era muito positiva da família imperial. E onde só tinha essa influência europeia, acabou virando uma zona, acabou virando bagunça. Por exemplo, Rio de Janeiro. Lá era muito influenciado pelo Império. Mas quando o Império foi embora, então virou uma bagunça, virou violência desde então. Porém, eu moro no sul do Brasil, né? E o sul do Brasil, ele teve influência alemã, porque teve muito colonizador alemão, italiano também. Então aqui a gente ainda tem alguma coisa europeia ainda, sabe? Então a gente
não tem tanta festa, não é tão violento como em outros lugares do Brasil, percebe? Ah, ok, Então não sabia. a culpa não é dos portugueses, a culpa é dos republicanos brasileiros, dos militares. Esse foi o problema do Brasil, por isso que o Brasil é a desgraça que é hoje. Tá? Eu, por sinal, sou um grande defensor do Império Português. Por mim, poderia voltar os reis lá, como é que é? O Dom Infante Henriques, né? O maior rei Sim, da história do Marcos mundo. Henriques. Aham. Esse mesmo. E seria sensacional. Muito bem. Então eu cheguei na resposta aqui. O que eu fiz? Eu peguei a quantidade de prata e dividi pela quantidade de mols de ouro e deu 150. Vamos ver se nós temos essa opção. Demos. Muito bem. Ah, ok. Maravilha, maravilha. Vamos para a próxima. Então, questãozinha simples, né? Envolvia só proporcionalidade. Era mais uma questão de matemática do que qualquer coisa. É Vamos verdade. dar uma olhadinha nesta questãozinha aqui. Outra questão de química, talvez envolva um pouco de físico-química, né? Porque tem temperatura e coisas do gênero também. Vamos dar uma olhadinha. Na reciclagem de equipamentos eletrônicos, esse é o tema da prova, porque as medalhas, se você lembrar, foram recicladas, né? A extração Uhum. de metais pode ser feita através de diferentes processos. Na piro, que tem a ver com fogo, metalurgia, removem-se os metais líquidos à medida que esses vão se fundindo por aumento da temperatura de mistura. Fundir é quando o sólido vira líquido. Certo. A tabela apresenta para a prata a capacidade térmica máxima. O que é capacidade térmica? A gente pode entender ela olhando para a unidade. J, que é joule, ou seja, energia, vezes Certo. grama na menos 1, ou seja, esse menos 1 indica que a quilograma está dividindo, vezes Kelvin na menos 1, ou seja, a temperatura, né, que é medida em Kelvin, no caso aqui, também está sendo dividida. E aqui está o número 235. O que é que significa isso na prática? Significa o seguinte, preste atenção. Significa que para 1 quilo dessa substância Certo. mudar, ou seja, elevar ou diminuir 1 grau Kelvin, 1 Kelvin no caso, porque Kelvin não é grau, para que 1 quilo dessa substância mude 1 grau, você vai precisar de 235 joules de energia. Ok. Então, se você quer que 1 quilo dessa substância aumente 1 grau, você injeta, coloca, né, aquece 235 joules. Se você quer que ele, 1 quilo, perca 1 grau, você precisa tirar, então, 235 joules de energia. Beleza? Ok. A unidade é muito importante que tu entendas como é que ela funciona, né? Ela é grande, ela é estranha, mas ela tem uma lógica. Muito bem. Ponto de fusão, 961,8. O que é isso, né? Um ponto de fusão, ele é, de novo, aquela temperatura que a coisa deixa de ser sólida e vira líquido. E a variação de entalpia mássica de fusão. Muito bem. A variação de entalpia, ela tem várias interpretações, né? Mas como tu podes ver aqui, ela é dada por quilojoule por quilograma. Então, Ok. ela não está aqui associada à temperatura, né? Está mais associada a outros processos químicos que necessitam de energia para acontecer, como, por exemplo, a mudança de estado, né? A mudança de estado, um objeto deixar de ser sólido e virar líquido, durante esse processo ele não muda de temperatura, né? Por exemplo, a água, vamos pensar assim. A água está lá a 100 graus, a 0 graus, quando ela é gelo. Sim. Quando ela virar líquido, o líquido continua 100 graus, só que em outro estado, né? No estado líquido. Ok. Líquido. Toda a energia que entrou nesse cubinho de gelo serviu só para ele mudar de estado, não mudou a temperatura dele, beleza? Então é isso que tem a ver com a variação entálpica de massa aqui, de fusão, né? Isso que ele já está falando, é o processo de mudar de sólido para líquido. Né? Daí ele cita aqui, considere que foi extraído 1,40 kg de prata, estado sólido de diversos equipamentos eletrônicos. Estamos falando de prata de novo. Determina a unidade Si, potência mínima de um forno necessário para, em 600 segundos, fundir a totalidade da prata inicialmente a 25 graus. Muito bem. Então, o que vai acontecer aqui? Nós queremos que essa
coisa de prata aqui, ela aqueça nesse primeiro momento, né? Que ela Certo. vá de 25 graus, que é a temperatura que ela tá, até o ponto de fusão, que é nessa temperatura aqui. Ok. Portanto, nós temos que usar alguma equação que nos traz a energia necessária para isso. Eu sei qual é a equação, mas vamos ver se a gente encontra ela lá na prova. Então, deixa eu Ok. só copiar isso aqui, para que eu não precise voltar. Muito bem. Vamos agora para a provinha. Nós temos uma folha cheia de equações. Exato. Provavelmente, a equação que nós estamos a procurar está em energia, né? Já que nós estamos a falar de energia e coisas do gênero. Temperatura, né? Então, temperatura provavelmente é chamada de T grande, porque o T pequeno tem a ver com tempo, né? Na física. Então, nós temos algumas equações com energia, mas nenhuma tem T grande. Aqui Certo. também. Mas aqui nós temos, né? Certo. E Muito bem. também tem. Ok, ok. Qual é a outra que tu achas interessante aqui que poderia ser a resposta? Não, eu sei que nós temos que ter, ou seja, temos que ter o T da temperatura, mas também eles pedem os 600 segundos, não é? Também Ah, podíamos. sim, mas isso de fato será necessário, mas em outro momento, né? Muito bem. Eu gostei de Ok, tu já estar pensando no futuro, exatamente. De fato, né? Se a gente quiser começar do fim para o começo, tu tá certo, né? Ele tá pedindo aqui a potência mínima. ok, Qual é a equação da potência, né? Potência é energia por tempo. ok. Energia por tempo. Porque Certo. potência é a quantidade de energia que você despende, ou seja, que você utiliza, ou que você absorve, numa quantidade de tempo. Certo. Por exemplo, por que a Ferrari é um carro mais potente que um carro mais simples? Assim, o problema é que eu não sei os carros simples aí de Portugal, né? Porque Ah, vocês não têm Fusca aí, né? Eu sempre cito Fusca, é um carro alemão. pode ser um Citroën Saxo, que é velho e anda devagar. Citroën Sax, pois se eu falar que um Citroën aqui no Brasil é um carro que não é potente, eles atacam pedras em mim. Citroën é o sonho do brasileiro. Mas ok. Uma boa ideia, então. Por quê, né? Porque a Ferrari, ela consegue chegar em velocidades mais altas em menos tempo, ou porque ela consome muita energia em pouco tempo, né? Um carro econômico já é econômico justamente por isso, porque ele não consome muita energia, ainda mais em pouco tempo. Outro exemplo interessante é tu pensar no corpo dos corredores, né? Os corredores de 100 metros rasos são muito fortes. Eles Uhum, precisam gastar muita energia em pouco tempo. Então, eles têm um corpo potente. Agora, um corredor de maratona, que precisa gastar energia em muito tempo, porque a maratona ela é muito longa, ele precisa de um corpo com uma potência baixa. Por certo. isso que o corpo dos corredores de maratona é bem magrinho, corpo sem potência nenhuma. Ok? Ok. Muito bem. Então, a equação é essa. Mas, como tu percebes, né? A gente precisa de energia. Qual foi toda a energia desse processo? O tempo nós já temos. Sabes que é 600 segundos, mas eu preciso de Certo. energia. E o que eu estou a Exato. procurar agora é energia, né? E a energia nesse processo, na realidade, são duas, porque ele falou que houve a fusão aqui, ou Certo. seja, aquilo que era sólido virou líquido, percebe? Então a Sim. minha energia aqui, eu vou colocar energia total. A minha energia total desse processo vai ser o calor que ele precisou para aquecer Ok. mais o calor que ele precisou para fundir. De novo, são duas coisas diferentes. Eu estava te falando sobre isso antes. Foi um foreshadow. Tudo que eu falo na aula é um foreshadow. O que é o foreshadow? Num filme, por exemplo, quando tu vê uma arma lá na primeira cena, lá na última cena eles vão pegar aquela arma para tirar, entendeu? Ok. Então, quando eu falei para você que tinha um calor associado apenas à mudança de Ok. fase, é porque nós vamos utilizar aqui.
né? Ok. Nesse processo só de fusão, de transformar algo que era sólido em líquido. Mas até isso acontecer, você tem que aquecer. Porque ele estava friozinho lá nos seus 25 graus. Nós E precisamos aí, levar isso aqui até 961. ok, Percebeu? ok. Sim. E nós temos uma equação para aquecimento. É aquela que você notou junto comigo na prova. Essa aqui, ó. Ok. MC delta T. Massa, calor específico e variação de temperatura. Faz todo sentido, né? A Sim. massa é a quantidade de matéria ali que você precisa aquecer. Esse Czinho é aquele que eu estava explicando para você a unidade, né? Para 1 quilo alterar 1 grau, você precisa de uma determinada quantidade de energia. Esse é o Czinho, a tal da capacidade térmica, C, né? Ok. E, finalmente, o ΔT é a variação de temperatura que você quer. No Brasil, a gente chama essa equação de Ki-macete, para ajudar a lembrar. Ki-macete. Macete é tipo uma forma de fazer as contas mais rápido. É um macete. Ok. Muito bem. Então, o calor do aquecimento deste elemento é igual à massa, que quanto que era a massa mesmo? É 1,4 quilogramas. Muito bem. Então, eu vou colocar aqui 1,40 ou 4, tanto faz. O C é aquele valor, cuidado com as unidades. Aqui, como está em quilograma, eu posso usar o 235 também, tá bom? Ok. Se tivesse em outro, a gente converteria. E qual é a variação de temperatura? A temperatura final menos a temperatura inicial, né? Delta, na matemática e na física, é sempre final menos inicial. A temperatura final que a gente quer nesse processo todo é o ponto de fusão. A gente quer que Certo. ele vá até o momento que ele vai trocar de estado. E a temperatura inicial é a que ele falou aqui, inicialmente. Ok. Ah, professor, aqui está 25 Celsius e aqui está em Celsius também, mas aqui está em Kelvin. E aí, eu Certo. posso fazer a conta? Eu preciso fazer alguma transformação? Não. E o motivo é o seguinte: o Celsius e o Kelvin, apesar deles serem valores completamente distintos, né? Porque o Kelvin você precisa subtrair 273, certo? Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? O Kelvin, ele ele é você para transformar de Celsius para Kelvin, você tem que pegar o valor em Celsius e subtrair 273. Daí você teria a temperatura em Kelvin. Ok. Mas eles variam da mesma forma. O que eu quero dizer com isso? Para você variar quando você varia 1 grau em Celsius, você varia 1 grau em Kelvin também. Ok. Então, independente, né, de você ter que somar ou subtrair o 273 para converter de Celsius para Kelvin, quando a gente está falando de variação, os dois são iguais. É diferente de Fahrenheit, né? Para você variar 1 grau em Celsius, você varia 3,2 graus em Fahrenheit. Entende? Ok. Então, na verdade, deve ser 3,2 por aí, porque é 5 dividido por 2 dá 3,2. Não, é 2,5, sei lá, alguma coisa assim. A questão é o seguinte: quando você está variando de Celsius para Kelvin, você não precisa fazer a conversão, tá bom? Ok. Muito bem. O delta T em Kelvin em Celsius é o mesmo. Então, eu vou colocar 25 aqui, sem me preocupar com variações, com transformações de unidade na temperatura. Agora, eu quero que você resolva essa conta, tá bom? Ok. Então, vá lá, sem pressa. Isto é um valor muito grande? Se é um valor muito grande, sim, sim. O que acontece é que quando os valores são muito grandes na física, nós transformamos eles em notação científica. Ok. E como é que eu faço isso? Hum, Isso vai depender do número que tu pegasse, né? Eu peguei um número mesmo muito grande. Bem, eu acho que você pegou este número aqui.
14700. Foi esse? Não, eu fiz mal então. Ah, não, eu falei besteira, desculpa. Você está certo. É que eu já fiz a conta, né? Então eu Ah, tô. esse é o resultado. Sim, eu já tenho aqui. Bem, a questão é que eu acho que você pegou 308, 0 ou alguma coisa próxima disso aqui. Tá bom? Não foi isso? Não, eu devo ter errado. Tu não queres me mandar então pra eu dar uma olhada que tu pode ter errado? Posso mandar, eu vou deixar só acabar de escrever. Tá. Eu vou mandar. Porque é pra ser nessa faixa aqui, tá? De quantidade de números. Não é pra ter muito mais que isso, não. Porque eu se calhar já, como eu já não pego em matemática há muito tempo, eu posso estar a errar nas regras de fazer isso. Pode ser. Vamos ver. Porque eu fiz primeiro a subtração, Tá certo. E essa subtração deu quanto? essa Isso aqui subtração não, e não faz sim. muito sentido, né? Como é que Sei lá, pois 961 menos 25 vai dar um número tão grande, né? espera aí. Acho que tu multiplicasse alguma coisa estranha. Então, Eu teu devo erro tá ter aqui. enganado. Sim, deu Sim, sim. 936. Agora sim. 936 vezes os outros dois É, números, quanto é que fica? peraí. 6,8 vezes 235 vezes. Deu isso, 308, 207. Eu devo ter Ah, clicado maravilha. errado e depois pensei que era isso. Acontece. Bem, agora a questão é a seguinte, né? Na física, a gente não trabalha muito com números tão grandes. Nós usamos a notação científica. Vamos lembrar que tudo na física tem unidade, nós estamos a falar de energia, então é joule. E é Ok, joule mesmo, não é quilojoule, é joule. Tá? ok, O J de joule. Aqui já está quilojoule, então a gente vai ter que ter um cuidado com a unidade depois. Mas isso a gente se preocupa depois. O que é que nós vamos fazer aqui para conseguir escrever em notação científica? ok. Primeiro, tu tens que entender que notação científica são aqueles números de 0 a 10, Uhum. melhor, de um a 10, vezes um 10 elevado a alguma coisa aqui, né? Isso é uma notação científica. Ok, Ah, agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos passar a vírgula. Então, a vírgula estaria aqui, né? certo. Se tivesse vírgula, né? Estaria aqui, teria zeros pro lado, etc. Então, nós vamos pegar essa vírgula e passar uma, duas, três, quatro, cinco casas, estás a ver? Ok, Isso. Então, eu consigo escrever esse número como 3,08 vezes certo. 10 na 5, porque eu pulei 5 casas. Ok. Isso. De novo, Joule. Muito bem. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, já está Ótimo. certo. Já está. Então, agora vamos para a temperatura. O calor, a energia necessária para fundir. Ok, Muito bem. Qual que é a energia necessária para fundir? Isso claramente tem a ver com a variação entálpica de massa, certo. ok? Nós também temos uma fórmula para isso, que no Brasil a gente chama de quimolesa, mas aqui eu vou usar outros termos, porque ele falou de variação entálpica, então a gente está falando de entalpia. Ou seja, na química, né, normalmente a gente usa o símbolo de entalpia como ΔH, Ok, ok? Que é o valor que ele deu no enunciado, beleza? sim. Agora, ele deu aqui para nós que a massa é 1,40 e esse entalpia aqui, calor, variação entálpica máxima de fusão 105. E aí também nós não fazemos nada tendo em conta que é quilojoule? Ah, sim, sim, vamos fazer, mas não agora. Agora, se tu resolveres essa multiplicação, tu vais chegar num númerozinho, Ok. que vai ser 147? 147. Só que é 147 quilojoules. Certo. E o que é um quilo? Um quilo, na física e na matemática, um K, é 1000, ok? Ok, Quando você vai lá no Instagram e vê 2K seguidores, são 2.000 seguidores. certo. Quilogramas são 1.000 gramas, 1 quilômetro são 1.000 metros. Então esse K é 1000, é a mesma coisa que multiplicar por 1000. Ok. Só que 1000 pode ser escrito como 10 na 3. Ok. O 1000 é um com 3 zeros do lado.
Ok. Agora, eu não gosto muito de deixar o 147, eu gosto de passar para anotação científica. Então, o que eu faço? Se tivesse vírgula, estaria aqui, 1, 2, certo? Ok. Andaria duas casinhas, então eu poderia dizer que é 1,47 vezes 10 na 2. E não Ok. esqueça do 10 na 3 aqui. Agora nós já fizemos a mudança de unidade, era quilojoule virou joule, que é o que a Ok. gente quer para somar com o outro negócio lá. Eu não posso somar joule com quilojoule, não faz sentido. É que nem eu querer somar, sei lá, 10 quilogramas com 300 gramas. Não vai dar 310 nada, né? São coisas de unidades diferentes. Aqui é o mesmo, né? Agora que tá todo Ok. mundo em quilojoule, beleza, eu vou poder resolver a conta. E quanto é que fica 10 na 2 com 10 na 3, né? Eles estão multiplicados. Tu vais lembrar da regra que aprendesse lá no 8º ano do primário, que te dizia que quando tens multiplicação de bases iguais, tu somas os expoentes. Ok. Vai ficar 10 na 2 mais 3, 5. O mesmo 5 daqui. Opa, Ok. daqui, né? Que vai nos ajudar um pouco. Porque agora a energia total, como eu falei para você, onde ela está? Aqui, ó. A energia Sim. que vai ali na potência, que é o que o problema pede, é a soma desses dois calores. Do calor do aquecimento, que é esse, certo? Mais o Ok. calor da fusão aqui, que é este. E agora tu tens que somar esses valores. Ah, mas eu posso somar, professor, essa coisa aqui na frente, esse explicador. Sim, você pode porque elas são iguais. É a mesma coisa que se tivesse euro aqui, Ok. né? 3,8 euros mais 1,47 euros é o valor desses números somados, que é 4,55 euros, né? Só Ok. que como não é euro, é 10 na 5. Então, em vez de euro aqui, eu vou colocar 10 na 5. Ok. Claro, eu só posso somar porque eles são iguais, né? Se aqui fosse euro e aqui fosse real, eu não poderia simplesmente somar os valores, porque são coisas que valem muito diferente uma da outra, né? Acho que 1 euro tá R$ 7 quase agora, Oh. infelizmente. Muito bem. No caso aqui, a unidade é watt, tá bom? Ok. Não, desculpa, falei besteira. A unidade é joule, porque eu só tô somando. O watt vai ser agora. Quando eu pegar a potência. Potência é medida em watt, que nem os Ok. aparelhos eletrônicos da tua casa, né? Se tu Ok. olhares lá, vai estar escrito watt neles. Porque é a quantidade de energia que eles gastam por segundo. Quantidade de joules que eles consomem por segundo. Daí, tens que fazer essa divisão. Isso, se tu colocares na calculadora, tu vais fazer só esses números aqui. O 10 na 5 fica do lado. Beleza? Para Ok. depois tu fazeres a conta com ele, né? Porque a calculadora ela não funciona muito bem com notação científica. Mas depois, 0,00758. isso, eu já fiz a notação, eu já fiz a multiplicação pelo 10 na 5. Daí vai Ok. ficar, como a unidade aqui é de potência, é watt, ok? O watt que eu estava a falar, beleza? Sim. Então está bem. Poxa, hoje a aula foi muito legal, muito produtiva, deu para revisar muitas coisas, né? E peço desculpas pelo atraso, normalmente não acontece, mas como é fim do ano, né? Acabei me perdendo um pouco aqui nas coisas de fim de ano. Mas espero ter te ajudado, espero que tenhas gostado e tomara que tu queiras continuar as explicações comigo, tá bom? Sim, sim. Vamos aproveitar que tenho bastante tempo livre, porque como é férias no Brasil, né? Os meus clientes do Brasil estão away. Então, o que que acontece, né? Tu podes pegar bastante horários brancos aí, se tu tens tempo livre durante as manhãs, né? Principalmente, são horários mais baratos, ok? Sim, sim, vai ter que ser. Eu agora, eu estou ainda até dia 15 de janeiro a trabalhar a full time, só a partir de 15 de janeiro é que eu passo a part-time, Ah, sim. só a 4 ou 5 horas, mas Quando pronto.